Fala, empreendedor! Seja bem-vindo aqui ao Jogo do Marketing. Hoje nós vamos explorar um dos temas mais importantes para quem investe em marketing digital, que é o caminho do cliente até a compra. Meu nome é Felipe Ferreira, eu sou especialista em mídia paga, então fica comigo aqui nesse vídeo. Então, eu quero saber se você já se perguntou por que algumas campanhas elas geram muitas visualizações, mas poucas vendas? Ou porque certos anúncios parecem atrair os clientes certos, enquanto outros só desperdiçam dinheiro? Então a resposta ela está ali dentro do funil de mídia paga. E, mais do que isso, também eu vou trazer aqui como otimizar cada etapa, cada parte desse funil para poder aumentar suas conversões. Então, fica comigo até o final, porque hoje você vai aprender corretamente, exatamente, como transformar o seu funil de vendas, o funil de vendas do seu negócio aí, e também transformar cliques em clientes reais. Então, para começar o nosso vídeo, eu gosto sempre de trazer um pouco sobre o conceito e também sobre um pouco contextualizar vocês. Então, antes de falarmos sobre as otimizações, precisamos entender como o funil de vendas funciona dentro da mídia paga. Como funciona o funil de vendas dentro dos anúncios online mesmo, das campanhas de marketing que você promove. Então, o funil, você pode imaginar um funil real, que ele começa largo em cima, no topo ele é bem maior e vai estreitando até chegar no fundo. Então, esse é o conceito de funil, a gente utiliza ele para vendas. No marketing digital, esse funil ele vai representar a jornada do cliente. Ou seja, esse funil vai representar desde o cliente quando ele entra no topo do funil ali no começo e toda essa jornada, desde o primeiro contato que ele tem com a sua empresa, com o seu anúncio, até o momento de compra desse cliente. E esse funil ele pode ser dividido em 3 etapas principais. Existem vários tipos de funil, funis mais complexos, mas para vocês entenderem o conceito, vou trazer o funil dividido em 3 etapas principais, que é o topo do funil, que entra o quê? No topo de funil entra as impressões e também a conscientização. O cliente ele vê o anúncio pela primeira vez. Aqui nessa parte do topo do funil, o objetivo é gerar interesse e também gerar o reconhecimento de marca. Outra etapa importante do funil é a parte do topo e a parte do meio do funil. Essa parte do meio do funil é uma parte de engajamento e também de consideração. Quando o cliente interage com o seu conteúdo, ele clica no anúncio, visita seu site ou então assiste a um vídeo seu, da sua empresa. Essa fase, o meio do funil é uma fase crucial para criar conexões com a sua audiência e também com o seu público-alvo ali. E a parte do fundo ali, que é o final, que é o fundo do funil. Essa é uma parte de conversão e compra. Essa parte do fundo do funil é quando o cliente ele toma a decisão de realizar a compra ali, de adquirir o seu produto ou seu serviço. Então, essa parte o cliente realiza a ação desejada. Seja comprar ali o produto, preencher um formulário, agendar um serviço. Então, essa parte do funil ela é uma parte mais direcionada para a conversão mesmo, para a compra e para a conversão. Então, agora que nós já sabemos como o funil funciona, vamos mergulhar aqui em como otimizar cada uma dessas etapas para poder aumentar as suas conversões aí, para poder aumentar as conversões do seu negócio com a venda de produtos ou de serviços, ou então para ter mais cadastros, dependente de qual seja o seu objetivo. Eu vou trazer aqui algumas estratégias para cada etapa do funil. Então, falando aqui novamente sobre o topo do funil, que é a etapa ali de impressões e conscientização, nessa etapa, o seu objetivo ele é chamar a atenção
e atrair o público certo. Então, algumas estratégias chaves que você pode utilizar, você deve utilizar nessa parte do funil, é uma segmentação precisa. Então, nessa etapa do funil, você tem que usar dados demográficos, usar interesses e comportamentos para exibir o seu anúncio para as pessoas certas. Mesmo que é o topo do funil, você não precisa atingir as pessoas que não é o seu público-alvo, que não encaixa ali no seu perfil de cliente ideal. Então você precisa segmentar muito bem isso para essa etapa de topo de funil. Outra coisa é você usar criativos impactantes. Então, utilize ali imagens, vídeos e textos persuasivos que prendam a atenção logo nos primeiros segundos. Então, você precisa usar materiais criativos ali, ou imagem, ou vídeos, ou textos que prendam a atenção desse público. Que eles fiquem... que o seu anúncio precisa chamar essa atenção. E também você deve testar diferentes formatos. Testar anúncios gráficos, vídeos curtos, carrosséis. Teste e descubra o que funciona melhor para o seu público. Somente testando você vai conseguir descobrir o que funciona melhor, o que dá certo, o que não dá certo. Então, abuse mesmo dos testes, tanto de criativos, você pode testar algumas modificações ali no público. Então, agora a gente falou do topo do funil, agora falando do meio do funil, que é a parte de engajamento e também de consideração. Nessa parte aqui, agora que você já capturou a atenção desse público, agora é a hora de gerar interesse real. Essa parte do funil você precisa gerar um interesse real. E algumas estratégias aqui para otimizar essa etapa são estratégias como a estratégia de remarketing. Nessa etapa do meio do funil, você precisa exibir anúncios para as pessoas que já visitaram o seu site ou então que já interagiram com os seus conteúdos ali no topo do funil. Então, esse meio do funil, você precisa reimpactar essas pessoas para poder gerar um interesse real nelas. Você pode estar utilizando, você pode utilizar nessa etapa do funil no meio, prova social, depoimentos, avaliações e casos de sucesso ajudam a construir essa credibilidade, também ajudam a gerar esse desejo real. Também, nessa parte do meio do funil, é extremamente importante que você faça a nutrição de leads. Tem até um vídeo aqui no meu canal, se você não assistiu, assiste esse vídeo que eu falo sobre nutrição de leads. Então, no meio do funil, você utiliza essa estratégia que é produzir conteúdos relevantes, manter o interesse do público, até que ele esteja pronto para comprar. Eu não vou entrar muito a fundo nessa parte da nutrição de leads, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, mas você precisa alimentar esse lead nessa fase do funil. Então, alimentar o lead, passar conteúdo de valor para ele. Então, que a gente já falou do topo, do meio, agora falando sobre o fundo do funil, que é a parte de conversão e compra. Aqui no fundo do funil, o foco é eliminar barreiras e tornar essa decisão de compra irresistível. Então, algumas estratégias que são cruciais aqui para esse fundo de funil você precisa ter uma landing page otimizada, ou mais de uma, mas que elas estejam otimizadas. Seu site ele precisa ser rápido, intuitivo e totalmente focado na conversão. A gente está falando aqui de estratégia para fundo de funil. Você também precisa ter uma oferta muito boa para essa etapa do funil. Então você tem que utilizar ali da urgência e também da escassez. Falando em oferta também, tem um vídeo aqui no canal sobre como criar uma oferta. Se você não tem uma oferta bem montada para essa parte do funil, entra lá, assiste esse vídeo, porque essa parte é muito importante. Você precisa criar ofertas limitadas ali, algo como contagem regressiva, para poder incentivar essa decisão mais rápida. Não deixar o lead pensar muito ali, você precisa pensar um pouco, ele já não compra. Outro ponto que ajuda a otimizar essa questão do fundo do funil é oferecer facilidades de pagamento. Então, ofereça ali diferentes métodos de pagamento para reduzir a fricção na compra. Então, você pode oferecer parcelamentos, descontos ali para a pessoa pagar à vista, oferecer condições de pagamentos que sejam favoráveis ali para a pessoa. Então, como a gente mensura e otimiza
um funil e otimiza os resultados. Marketing digital sem análise de dados é como você dar um tiro no escuro. Então você precisa sempre analisar dados. Agora eu vou trazer para vocês algumas métricas que você precisa acompanhar ao longo do seu funil. Você precisa acompanhar a taxa de cliques, que é o CTR. Essa taxa de cliques, ela mede quantas pessoas clicaram no seu anúncio após ver. Então essa taxa ela fala muito sobre a qualidade do anúncio também. Outra métrica importante é o custo por clique, o CPC, que é quanto você está pagando por cada clique em seus anúncios. Então você precisa ficar bem atento a essas métricas aqui, não só no fundo do funil, mas durante todo o seu funil. Outra taxa extremamente importante, principalmente para o fundo do funil, é a taxa de conversão. Quantos visitantes realmente realizaram a ação desejada? Ou seja, só a ação desejada, que essa taxa de conversão, pode estar vinculada a pessoa comprar de fato, ou então também a preencher um formulário, vai depender do seu objetivo. Outra métrica extremamente importante é o retorno sobre o investimento, que é o ROI. Quanto que você está lucrando em relação ao valor que você investiu. Então, use essas métricas para poder identificar gargalos ali durante o seu funil. Essas métricas são muito valiosas para você poder otimizar. Então, quando você entende qual é o seu funil, como você entende o seu processo de fato, você consegue analisar as métricas e tomar decisões muito mais assertivas e testando melhorias constantes ali, testando o que dá certo, o que não dá certo. Então, por isso é muito importante você ter um funil bem estruturado. Agora eu vou trazer para vocês alguns erros comuns e também como evitar esses erros. Mesmo com um bom funil, alguns erros eles podem comprometer os resultados. Então, aqui estão os mais comuns. Na parte do topo do funil ali, um erro para todo o funil, realmente, um erro comum é não segmentar corretamente o público. Às vezes a pessoa tem um produto, tem um serviço, nem ela sabe quem é o público dela, quem ela quer atingir. Então, você precisa segmentar muito bem o seu público, porque anúncios muito genéricos, um público muito amplo, comunicação muito ampla, ela vai gerar um tráfego irrelevante. Outro erro é ignorar a experiência do usuário no site. Ter um site lento ou um site confuso, isso mata as suas conversões. Então você precisa ter um site rápido e um site muito claro ali, com os botões, com os CTAs, bem claro ali, e tudo muito intuitivo, para você não matar suas conversões. Outro erro é focar em cliques. A pessoa foca muito em cliques e não foca nas conversões. Então, muitos cliques sem vendas, isso é um alerta de que tem algo errado. Você precisa corrigir algum gargalo ali no seu funil quando isso acontece. Também é um erro não testar diferentes estratégias. O que funcionou uma vez pode não funcionar para sempre. Isso é muito claro. Se a gente tem uma estratégia validada, uma oferta validada, mas chega uma hora que ela satura, que ela não traz mais resultados. Por isso, é muito importante você estar sempre testando. Então, teste sempre novas ofertas, novos criativos, teste melhorias no seu funil, procure saber onde está o gargalo. Você vai precisar fazer isso sempre. Não vai chegar a um ponto ideal. Sempre vai ter algo para melhorar, sempre vai ter algo que pode ser otimizado. Então, agora que você entende como funciona o funil de vendas dentro da mídia paga e também como otimizar cada etapa do funil para poder vender mais, você já pode estar implementando isso aí no seu funil, no seu negócio, na sua empresa. Mas se você quer acelerar os seus resultados e contar com a estratégia personalizada para o seu negócio, eu posso te ajudar. Se você deseja ali um plano sob medida, onde eu, pessoalmente, analiso toda a sua estratégia, analiso a sua oferta, analiso o seu funil, passo a passo, para identificar onde estão os gargalos, pontos de melhoria, e traço esse plano junto com você, eu vou ajustar o seu funil ali e também ajudar você a converter mais clientes.
e converter mais clientes não só uma vez ou outra, mas converter mais clientes todos os dias. Então, se você precisa de algo assim, pode entrar em contato comigo agora, que juntos nós vamos montar um plano ali específico, um plano personalizado para você poder transformar seus anúncios, a sua mídia paga, em uma verdadeira máquina de vendas, ao invés de ficar perdendo dinheiro com anúncios que não funcionam, então com um funil que às vezes você nem entende muito. Então, se você precisa dessa clareza e dessa estruturação, pode entrar em contato comigo, que com certeza eu posso te ajudar com isso, assim como já ajudei vários empresários a aumentar as suas vendas e também aumentar o faturamento do seu negócio através dessa estruturação e também dos anúncios da mídia paga. Então, espero que esse conteúdo tenha sido útil. Se você gostou, compartilha com alguém que também pode beneficiar dessa estratégia, aquele amigo empresário do teu negócio ou aquele que está pensando, às vezes, em montar algum negócio. Compartilha esse vídeo com ele. E um abraço, nos vemos no próximo vídeo.